a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é uma alegria muito grande retornar a esta casa. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer ao irmão Marcos pelo convite que foi feito, rever alguns amigos, Genésio, sua família, pastor Carriço, a quem nós temos muita estima. Quero louvar a Deus. Eu estou acompanhado da minha esposa, Tessália Carlos, desculpe as demais irmãs, mas hoje aqui é a mulher mais linda desse lugar. Tá? Então, desculpe aí as demais. Também estou acompanhado do meu filho, que está ali, o Aleph, a minha nora, a Josiane, e meu netinho, que é batizado por fogo, está aqui atrás, o Johan. Glória a Deus. Para mim, uma grande alegria, irmãos. Eu ganhei um grande presente, antecipado, porque amanhã é meu aniversário. Amanhã eu faço 18 anos. Se rir, você pecou. E 47 anos, irmãos. Completo amanhã. E eu recebi esse convite. E para mim foi um grande presente. O ano passado eu preguei aqui no dia do meu aniversário. Foi no dia 18. Eu acho que é a pastora que faz também, não é isso? A pastora faz junto, não é isso? É. Isso, foi junto. Nós dois damos um bolinho muito gostoso. Eu quase comi ele dentro do Uber. Mas estava com uma dificuldade para abrir aquele bolinho, mas deixei para comer em casa. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. É uma alegria muito grande. Queridos irmãos, você que está de posse da sua Bíblia, abra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6. Cadê o tangedor? Está por aí? Está aqui já, né? Glória a Deus. Me ajude aí, tá? Depois nós vamos ler Eclesiastes 11. Então você já deixa aberto aí também Eclesiastes capítulo 11. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Mas digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 2. Desculpa, versículo 1. O 1, o 4 e o 6. E diz assim: lança o teu pano sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achá-lo. Versículo 4. Quem observa o vento não consegue semear, e o que atenta para a nuvem também não consegue cegar. Versículo 6. Pois pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não pare de semear a tua mão, pois tu não sabes qual das tuas sementes vai prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Tome assento, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos sobre o tema família. E eu estava meditando nesse texto
que fala sobre a semente. E existem duas observações que nós devemos fazer sobre a semente. A primeira delas é a literal. O que é uma semente? A semente, ela nada mais é do que a estrutura da planta que contém um embrião, mais os nutritivos e também o seu invólucro, que é a casca, da onde sai toda a vida vegetal. E isto é o significado de uma semente no seu literal. Agora, a Bíblia, ela também nos apresenta um tipo de semente. Esta, já de uma maneira simbólica, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, segundo a Bíblia, ela é uma semente que frutifica no coração do crente. A Bíblia, ela também apresenta a semente como uma oferta. Inclusive, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está fazendo uma observação muito importante e interessante. Ele está dizendo aos irmãos, chamando a atenção dos irmãos, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, sobre a liberalidade, sobre a generosidade e sobre como administrar a nossa semente. No capítulo 9, Paulo nos dá muitos ensinamentos acerca do que é uma semente. É claro que nós vamos observar que o apóstolo Paulo, fazendo uso de uma metáfora, ele diz: aquele que semeia muito vai colher, e o que semeia pouco vai colher. É o que a Bíblia chama da lei da semeadura. Não tem como, meus irmãos, nós que temos uma vida de boa semente e não colhermos aqui o fruto desta boa semente. É que às vezes o que acontece na nossa vida é que nós queremos estipular para Deus qual é o retorno desta semente. E na verdade, a Bíblia diz que é Deus que dá a semente ao que semeia. A Bíblia também diz que é impossível de nós plantarmos uma semente de manga e não colhermos manga. Por isso, a Bíblia coloca algo muito interessante sobre nós: a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, disse Paulo aos Gálatas, ele também irá colher. Se hoje a nossa semente é frutos de justiça, nós também iremos colher justiça da parte de Deus. Se a nossa semente é amor, calma, espere, se prepare, porque também você vai colher. Porque estamos diante da lei da semeadura. E o tema nesta noite que nos foi passado
é justamente sobre isso: semear e colher. Mas também estamos diante de um culto da família. E aí, irmãos, o sábio, escrevendo seu livro de Eclesiastes, ele nos traz ensinamentos muito ricos para nossas vidas, principalmente para a nossa casa. O sábio, no seu livro de Eclesiastes, a palavra Eclesiastes significa pregador. Na verdade, é o único momento em que o sábio Salomão, ele fala de mais uma de suas qualidades. Além de rei, além de músico, compositor, autor de muitos provérbios, Salomão se coloca como o pregador. Uma qualidade que, se nós lermos toda a vida de Salomão, não sabíamos que ele tinha. Mas no seu livro de Eclesiastes, ele revela: o pregador diz: semeia ou lança o teu pão. Lançar o pão aqui, irmão, não é algo simbólico. Naquela época antiga, quando tinha a época da colheita, um pai de família separava dentro de um pote algumas sementes. Para que essa semente? Para a próxima chuva que viria no mês de outubro, chamada de a chuva seródia. É a chuva que vem no mês de outubro para regar a terra, preparar esta terra para o semeador. Então, todo pai de família, ele se precavia, separando sementes para este dia. Por isso, Salomão diz: lança o teu pão. Pão aqui, o que Salomão quer dizer, é a semente que está guardada. Muitas das vezes, irmãos, nós temos lançado nossas sementes no meio da nossa casa, diante dos da nossa família, quem sabe até diante dos nossos amigos. Temos lançado sementes, esperando que um dia elas venham a morrer para dar frutos. É exatamente o que a Bíblia diz, que a semente, para gerar, ela primeiro tem que morrer. Ela morre para que ela dê frutos, para que ela se torne uma árvore frutífera. O sábio diz: lança o teu pão sobre estas águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Lançar aqui, quando a chuva seródia ela passava, o homem vinha lançando estas sementes sobre a terra. E aqui vai um aprendizado para nossas vidas. Devemos saber o momento certo, no local certo da semente. Não é para lançar semente em todo lugar ou sobre qualquer coisa. Tem dia, tem hora e tem local certo. Inclusive, o Evangelho segundo Marcos, no seu capítulo 4, ele vai apresentar a parábola do semeador, dizendo que o semeador,
Ele saiu para quê? Para semear. E ao sair para semear, diz o texto, que algumas sementes caíram no meio do caminho. Aí veio as aves e comeram estas sementes, não deixando nem a terra sugar. E assim, às vezes, são as sementes que nós lançamos em lugares errados. Ela não tem nem tempo de germinar, porque as aves vêm, estão sobrevoando e comem a semente que foi lançada. Mas a Bíblia diz que o semeador continua caminhando, e a semente caiu sobre as pedras. E não havendo ali uma terra, um solo fértil, não havendo uma terra, um solo bem adubado, a Bíblia diz que ela até começou a crescer, mas murchou, porque não havia raiz. E diz ainda que ele caminhando, o semeador caminhando, e a semente caiu sobre os espinhos. E os espinhos então sufocaram aquela semente. E ela não deu frutos. Mas a Bíblia diz também que o semeador deixou a semente cair em uma terra fértil. Aleluia. E ao cair numa terra fértil, ela produziu 30, 60 e 100. Oh, glória a Deus. A Bíblia nos apresenta o modelo de solo que existe. 4 tipos de solos. Então, a culpa não está na semente que tu planta, mas está no solo que ela é jogada. Porque tem solos que são duros como pedra. Tem hora que nós estamos semeando dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, no meio dos nossos filhos, e parece, irmão, parece que o coração é de pedra, parece que o solo é rochoso. Tem hora que nós, como semeadores, semeamos e não desistimos de semear, porque o próprio sábio, ele diz lá no capítulo 11, no versículo 4, o semeador que sai para semear, se ele olhar a força do vento, ele para de semear. Se ele olhar para a nuvem, ele perde a sua esperança. Aí o sábio diz: não olhe para o vento, não olhe para a nuvem, mas semeia pela manhã e continue semeando a tarde. Sabe o que é isso? Sabe o que ele está nos ensinando? A persistir em semear. Quantos de nós somos semeadores aqui nesta noite, irmão? Quantos de nós estamos semeando dentro da casa, no trabalho, na escola, na família, no casamento, no meio dos filhos? Glória a Deus!
terminar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Ei, semeador, não pare de semear. Continue semeando. Ah, Daniel, mas o vento. Não olhe para o vento. Daniel, você não sabe quantas nuvens eu tenho visto. Não olhe para a nuvem, diz o pregador. Porque se você olhar para o vento, olhar para a nuvem, as tuas forças vão se esvair. E a semente que está em tuas mãos, ela não será lançada. Por isso, nesta noite, a ordem de Deus para o semeador é: saia para semear. Saia, semeie, continue semeando, porque uma hora, a semente há de morrer e o fruto irá nascer. Tem dia que parece que é noite, as coisas não acontecem, estamos semeando, aí olhamos para dentro das nossas casas, olhamos para dentro da nossa família, e parece que nada está acontecendo. Parece, só parece. Oh, glória! Porque aquele que dá semente diz para você nesta noite: não pare de semear. Continue semeando. Você pode não estar vendo agora o fruto da tua semente, mas um dia, escute bem, um dia, se não for você que vai colher, alguém vai colher a semente que você plantou. Não, eu vou repetir isso aqui. Um dia alguém vai colher a semente que você plantou. Não pare, semeador. A Bíblia diz que o semeador, ele olha para o vento. E quando olha para as dificuldades, às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca, irmão. Desistir de tudo. Parece que nada está certo. Parece que quanto mais você semeia, quanto mais você trabalha, mais as coisas estão difíceis. Mas aí é que entra a palavra do Senhor e nos diz que é para semearmos de dia, pela manhã, e ao entardecer, continue lançando semente. O agricultor, o pai de família, que depois que a chuva passa, ele vem logo depois dela lançando a sua semente sobre a terra, e logo depois dele lançar a semente, os bois vêm atrás arando e misturando aquela terra com aquela semente. Tem mais, irmão? Não se semeia a semente misturada. Aquele que semeava sabia muito bem qual era o tipo da semente. Não é qualquer tipo de semente que você vai lançar sobre a sua casa, mas a semente que o grande semeador
Continue lançando ela. Continue jogando ela sobre a terra. E aí, depois que passa a chuva seródia, que o agricultor e o semeador lançam a terra, que os bois vêm arando, misturando a terra com a semente. O agricultor espera a próxima chuva. Que chuva é essa, bebê? É a temporada. Que vem no ano seguinte, já trazendo ali os primeiros indícios de que aquela semente caiu em boa terra. Oh, glória a Deus. Deus nos dará alguns sinais, irmãos. Deus, por esses dias, nos dará algum sinal de que a nossa semente não está sendo semeada à toa. Quantos têm isso aqui? Você pode aplaudir a Jesus e falar, Senhor? Deus nos dará alguns sinais de que a semente que nós lançamos não foi por acaso. Nós sabíamos muito bem qual era a semente que estávamos lançando sobre aquela terra. Por isso a Bíblia nos diz: persista na semente. A Bíblia diz que esses 4 tipos de solos que receberam a semente, todos eles receberam a mesma semente, mas apenas um solo. Somente em um solo ela morreu, germinou, cresceu e frutificou. Que solo é esse? É o solo que está sendo preparado. E não é do dia para a noite que se prepara um solo. Leva tempo. Por isso, a nossa família, a nossa casa, e como semeadores que somos, não podemos deixar de semear. Porque a semente está na nossa mão. Ah, Daniel, mas você não tem visto o que eu tenho vivido na minha casa. Realmente não tem. Mas sei que tem uma semente na tua mão. Eu vou repetir isso aqui. Eu sei que tem uma semente na sua mão. Lança. Ah, mas o verdão, lança. Daniel, mas e a nuvem? Lança. Porque depois de muitos dias, tu vai achar o fruto desta semente. Daniel, mas ele não dá atenção. Continua semeando. Daniel, ela não ouve o que eu falo. Continue semeando. Daniel, minha filha se rebelou. Continua semeando. Daniel, ele está rebelde. Continue semeando. Daniel, meu casamento está por um fio. Mas nesta noite Deus está colocando uma semente na tua mão. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Está por um fio, Daniel. Mas hoje Deus está te entregando uma semente. E ao chegar em casa, tu vai lançar esta semente nesta terra. O que eu tenho que fazer, Daniel? Não
sei. Não sei. Eu só sei que hoje Deus está colocando uma semente na tua mão. E ao chegar em casa, tu vai lançar sobre ele. Tu vai lançar sobre ela. Lança sobre teus filhos. Lança sobre a tua casa. Lança sobre a tua família. Lança sobre os teus negócios. Lança sobre o teu casamento. Lança! Não para, semeador. Porque o que o sábio nos deixou como exemplo foi: lança pela manhã e ao entardecer continua lançando semente. E ele diz que nós vamos colher desta semente, vamos colher aquilo que nós plantamos, e ainda vamos repartir com 7 e até com 8. Quem quer isso, irmão? Vamos bem nesta palavra, irmão. Que vamos semear, vamos plantar, vamos cegar e ainda vamos repartir. Porque o nosso Deus é Deus de abundância, é Deus de multiplicação. E a ordem de Deus nesta noite para nós é lançarmos esta semente. A parábola diz que o semeador não desistiu quando a semente caiu no meio do caminho. Ah, Daniel, e as árvores que estão rodeando a minha casa, que estão rodeando a semente que está na minha mão. Guarde a tua semente, esconda ela para o tempo oportuno. Sabe qual é o mal que nós temos, irmão? Queremos contar para todo mundo aquilo, a estratégia que Deus tem nos dado. O diabo ouve e tem agido como as aves de rapina para roubar a nossa semente. Não desista, continua insistindo, continue guardando a sua semente para o tempo e o momento oportuno. A orientação de Paulo era: guarde a oferta, porque nós já estamos chegando aí. Mas para que não haja nenhum embaraço, eu estou enviando alguns homens para administrar estas ofertas. Olha como Paulo trata a semente. Por isso, o capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios fala da liberalidade, da generosidade e da administração. Como administrar a semente que está na nossa mão. Paulo diz: eu vou enviar homens para ir na minha frente, para que eles administrem, organizem, para que não haja nenhum falatório quando nós chegarmos ali. A administração da semente, irmão, está na minha mão e está na sua mão.
Saiba o momento certo de administrar a sua semente. Fique de pé, por gentileza. O tema de hoje, nós estamos tratando de famílias. Tem momentos nas nossas vidas, irmãos, que a gente semeia, que a gente planta, que a gente até ara muito a terra. E parece que todo o esforço que nós estamos fazendo é em vão. Parece. Parece que é em vão. Parece que não vai fazer efeito. Parece que não vai dar nada. Só parece. Porque aquele que dá semente ao semeador, ele anda do nosso lado nessa empreitada. Quantos creem nisso, pode dar glória a Deus? Por isso, a ordem de Deus para você nesta noite é: está ventando? Está ventando? Está vendo nuvem? O negócio está nebuloso, está nublado o tempo. Continue semeando. O vento está forte. Continue semeando. A terra parece dura. Continue semeando. Os espinhos parecem que vão sufocar esta semente. Continue semeando. As aves de rapina chegou, enxota elas. Enxota essas aves de rapina, expulsa elas pelo poder do nome de Jesus. E diz: aves de rapina, você não vai roubar a minha semente. Quantos creem nesta palavra? Eu quero orar por vocês. Eu sei que tem hora que a gente semeou tanto e fica se perguntando: quando vai chegar o dia que eu vou colher? Esta semana eu tenho questionado muito as coisas com Deus. Tem hora que é assim, irmão. Tem hora que nós vamos para alguns embates. O problema é que toda vez que a gente vai com um embate com Deus, a gente sai mancando. Esse é o grande problema. Mas eu fui e estou com um embate com o Senhor, questionando sobre as minhas sementes. E pela quinta-feira, eu olhando o tema desta ministração, eu fiz a pergunta ao Senhor: quando vai, Senhor? Quando é que a minha semente vai começar a germinar? Quando é, Senhor, que eu vou começar a colher de tudo aquilo que eu plantei? Como eu disse no início, irmão,
Se a nossa semente é boa, nós vamos colher coisas boas. Se elas são más, nós vamos colher coisas más. Porque é a lei da semeadura. Eu disse, Senhor, eu não sou o melhor homem da terra. Aliás, eu me coloco como um dos mais pecadores. Mas quando é que eu vou começar a ver? Eu posso nem experimentar do fruto, irmão. Mas eu quero ver. Sabe, pastor Carlos, eu quero ver. Eu quero poder enxergar a árvore um dia eu serei. E no mês de janeiro eu recebi o diagnóstico de cegueira total do olho direito, sem possibilidade mais nenhuma de recuperação. Para os médicos. Para os médicos. Porque Deus ainda não falou no meu coração que é a última palavra. Eu disse, Senhor, eu quero colher aquilo que um dia eu plantei. E eu disse para Deus, ainda que eu não coma do fruto, eu quero ver essa árvore nascer. Só para eu andar e dizer, foi o Senhor que fez isso. Ô semeador, fecha teus olhos. Deus está entregando uma semente nesse momento na tua mão. Em um ato profético, abra a sua mão assim. Uma de tuas mãos. É um ato profético. Eu vou orar. Quando eu terminar de orar, você vai fechar a sua mão e vai guardar a sua semente. Ah, que doido! É coisa de maluco. É coisa de crente doido. Não é para quem questiona, é para quem acredita, é para quem tem fé. Então, olha a tua mão. Senhor, estamos neste momento diante da tua palavra, num ato profético. Senhor Deus, eu quero te pedir, ó Pai, coloque uma semente, uma semente, em nossas mãos. Ó Senhor, nós vamos guardar esta semente para o momento certo, para o tempo oportuno e para a chuva serôtica. Senhor, regala para a bacana da paixão. No ato profético, na igreja batista missionária Betel, em um ato profético no dia 17 de maio de 2026, eu coloquei uma semente na nossa mão. Fecha a tua mão agora. E esta semente, eu vou lançar ela no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Oh meu Deus, guarda aí a tua semente. E no dia que tu achar oportuno, num ato profético que nós estamos fazendo hoje, tu vai lançar sobre a terra que você acha melhor. Eu vou guardar minha semente.
Senhor Deus, obrigado, porque a tua palavra foi ministrada nesta noite aos nossos corações. Porque tu é aquele que dá semente ao que semeia, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Mais forte que a Deus. Isso. Aplauda o Senhor nesta noite. Guarde a sua semente para o dia oportuno. E lance-a sobre a terra. Assim manda dizer o Senhor para você. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Que Deus me concede de retornar a esta casa. Pastor Carriço, obrigado. O Senhor é contigo. O Senhor é com esta igreja. Irmão Marcos, obrigado. Deus abençoe a todos os irmãos. Queridos, eu sirvo ao Senhor desde que eu nasci. Eu nasci em cima de um culto do Evangelho. Como é que é isso, né? Literalmente. Eu nasci para o culto. No culto e para o culto. Nasci com uma enfermidade, meu pai saiu do hospital, assinou um termo, me tirou do hospital, me levou para a igreja onde ele dirigia, chamou os presbíteros, os amigos da igreja na época, estendeu um pano sobre o altar, sobre o púlpito, me colocou, e eu só tinha 7 dias de vida. Orou, e aqui estou. Amanhã completando 47 anos de vida. Para quem só tinha 7 dias, já vivi muito, né? Porque Deus é bom. Então nós, essa caminhada, nós nunca exigimos, cobramos nada dos irmãos. Mas eu, juntamente com a minha esposa, nós temos alguns temperos que nós vendemos para auxiliar a nossa renda. Infelizmente, o INSS não quer me aposentar. Vai saber, né? E nós estaremos lá embaixo, com uma bancadazinha lá, uma mesinha, vendendo esses temperos a R$3, Pix, cartão, cheque. Se você quiser pagar, quiser pegar, não tem dinheiro agora, só tem dinheiro amanhã, pega, leva, você é crente. Então, se você puder, nos ajude. R$3 apenas no nosso tempero, e que Deus continue nos abençoando, prosperando sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Aplauda Jesus!